Sejam bem-vindos ao ESACast. Hoje nós temos a honra de receber uma figura ímpar na literatura brasileira, um homem que com sua pena bordou a alma de nossa terra. E com vocês, José de Alencar. É com grande satisfação que me encontro convosco, prezados ouvintes. É sempre um prazer revisitar os tempos em que minhas letras buscavam desvendar a essência deste Brasil que tanto amo. Mestre Alencar, sua vida foi muito facetada. Teve direito, jornalismo, política. Como esses aspectos moldaram esse escritor que se dedicou a fazer uma literatura genuinamente brasileira? A vida é um rio caudaloso, não é mesmo? Minha formação jurídica me deu rigor e senso de análise. O jornalismo me trouxe um olhar para a realidade e a política. Bem, a política me mostrou as paixões e os desafios dessa jovem nação. Mas em todas essas searas, a literatura sempre foi a corrente mais forte a me impulsionar. Havia um clamor, a necessidade de mostrar a nossa própria história, de pintar a nossa própria paisagem, de dar voz aos nossos heróis. Era o chamado da pátria que ecoava forte no meu coração. E como o senhor percebeu essa necessidade de uma literatura genuinamente brasileira? E quais as influências que o senhor buscava afastar e quais as que inspiravam você? Vimos a nossa literatura muito atrelada aos modelos europeus. Era como um eco distante de terras alheias. Era preciso romper com essa dependência, buscar em nossa própria história, em nossa natureza exuberante e em nosso povo a matéria-prima para a arte que nos representasse. Inspirei-me nos cronistas do passado, nos relatos dos viajantes, nas lendas indígenas que sopram pelos sertões. Queria trazer à luz a beleza selvagem de nossa terra e a bravura de nossos ancestrais. E assim, sua obra se insere na primeira fase do romantismo, e que é marcado por um forte nacionalismo e tal. Quais eram os pilares dessa fase e como você buscou inserir isso na sua escrita? O romantismo, em sua aurora brasileira, era um grito de independência cultural. Buscávamos exaltar a pátria, seus elementos distintos, aquilo que nos tornava únicos, a natureza exuberante, o indígena idealizado como bom selvagem, a história pátria resgatada com fervor, tudo isso eram pilares. Em minhas obras procurei pintar a beleza de nossas matas, a bravura e a pureza de nossos indígenas, como em Uguarani e Iracema. Queria criar heróis genuinamente brasileiros que encarnassem os valores da nossa terra. E assim, qual a importância da figura do indígena nessa primeira fase do romantismo e também nas suas obras, assim? O indígena representava a pureza original, o homem em contato direto com a natureza, livre das corrupções das civilizações europeias. Era o habitante primordial desta terra, guardião de seus valores e de sua beleza. Ao idealizá-lo, buscávamos uma figura para a identidade nacional, um elo com o passado e uma contraposição à figura do colonizador. Em Iracema, a Índia é a própria personificação da terra cearense, selvagem e bela. E agora chegamos à parte que eu mais queria saber. É, eu queria saber um pouco sobre sua obra-prima Iracema, que inspira ainda hoje gerações e gerações, e que é uma obra tão singular, tão única, tão importante para a nossa literatura. Eu queria saber como que surgiu essa inspiração para essa obra. Iracema nasceu de um amor profundo pela minha terra natal, o Ceará. Queria eu imortalizar as suas praias, a força dos seus ventos, a doçura de seus coqueiros. A figura da Virgem Tabajara, com seus cabelos longos como a noite e seus lábios de mel, surgiu como uma visão poética, a personificação da própria natureza. A chegada do guerreiro branco Martim e o nascimento de Moacir, o primeiro mestiço, eram as sementes da nossa nação, a união de duas raças em solo brasileiro. Eu sou um leitor apaixonado, eu li essa história, eu fiz parte da produção de um filme, de uma adaptação dessa história. Então, para mim, isso é muito, esse filme é muito incrível, essa obra é muito incrível, no caso. E eu queria saber, Iracema é ou não é um anagrama de América? E se sim, o porquê
dessa escolha? Exatamente. Iracema é a própria América, a terra selvagem e virgem que acolhe o estrangeiro. A inversão das letras simboliza essa nova terra que surge do encontro de culturas, um novo mundo que se forma. Iracema tem uma linguagem muito poética, quase uma prosa ritmada. É, eu queria saber qual a importância dessa musicalidade para a construção dessa obra. A linguagem era fundamental para criar a atmosfera mágica e lendária da história. Busquei inspiração na cadência das línguas indígenas, na melodia da natureza. Queria que as palavras pintassem quadros vividos na mente do leitor, que sentissem o calor do sol, o frescor da brisa, a doçura dos lábios de Iracema. A musicalidade em prosa era uma forma de evocar a beleza e a pureza daquele tempo primordial. E, assim, a relação entre Martim e a Iracema era marcada por amor, mas também por um forte conflito cultural, porque português e indígena, isso causa um forte choque cultural entre duas culturas totalmente diferentes. Como que o senhor enxergava essa união entre os dois? A união era inevitável, o encontro de dois mundos que se confrontavam e se complementavam. O amor entre Iracema e Martim representava a possibilidade de uma nova identidade, mas também trazia consigo a dor da perda e do sacrifício. Iracema entrega-se por amor, mas também representa o desaparecimento de um mundo diante da chegada de outro. Moacir é o fruto dessa união, mas também o símbolo da mestiçagem, da complexidade da nossa formação. E assim, qual a mensagem principal que o senhor desejava transmitir com a história de Iracema? Acima de tudo, queria celebrar a beleza da nossa terra e a origem do nosso povo. Iracema é um canto à natureza exuberante do Brasil e uma reflexão sobre a nossa identidade mestiça. É uma lenda que busca explicar as raízes do povo cearense e, por extensão, da nação brasileira. Mestre, mesmo tendo passado tantos anos de sua obra, principalmente Iracema, continua a encantar e a ser estudada até hoje. O que o senhor atribui a essa relevância que suas obras têm até hoje? Creio que Iracema toque em algo fundamental da nossa identidade, a nossa ligação com a terra e na complexidade da nossa formação. A beleza da linguagem, a força dos personagens e a atmosfera mítica da narrativa transcendem o tempo. Além disso, a obra suscita reflexões sobre o encontro de culturas e a formação da nação. E qual a sua maior esperança para a literatura brasileira? Minha esperança é que a literatura brasileira continue a florescer, a encontrar sua própria voz, a explorar as riquezas da nossa cultura e da nossa história. Que os jovens escritores se inspirem em nossa terra, em nosso povo, e que continuem a construir essa identidade literária que tanto almejamos. E agora chegou o final e a gente agradece pela presença dessa ilustre figura, mestre José de Alencar, em nosso podcast. E que suas obras continuem inspirando e emocionando as gerações futuras. Suas palavras que nos transportaram para um tempo em que havia busca pela identidade e que nos fizeram reviver a magia de Iracema. Eu queria agradecer grandemente ao apresentador pelo convite e a também todos os ouvintes do EzaCast. Até a próxima, na prosa, na vida e na arte. E eu também queria agradecer a todos vocês que estão todos os dias nos assistindo aqui no EzaCast. Eu queria mandar um beijão para vocês no coração, um cheirão e até uma próxima. Hoje eu sonhei que ela voltava e vinha muito mais que linda. A meia luz me acordava, cheirando a flor de... Beijo, tia Vânia!